À primeira vista, uma foto comum de Marte. Poeira vermelha, pedras ou algo extraordinário. Mas então, os pesquisadores ampliaram essa imagem e notaram um objeto que não deveria estar lá de jeito nenhum. A forma é regular, mas o contorno é estranho. Cientistas logo explicaram como peculiaridade do relevo. Só que descobertas parecidas continuam aparecendo em Marte repetidamente, e em algum momento começamos a nos perguntar: e se o planeta vermelho esconder muito mais do que apenas um deserto e pedras? E se alguém vive lá? Você nunca quis aproveitar a oportunidade de ir para Marte em uma missão de colonização para ver com seus próprios olhos o vulcão Olimpo de 26 quilômetros ou o monstruoso Vale Marineris com 11 quilômetros de profundidade? E como seria passar meio ano envolto por uma tempestade de poeira planetária impenetrável? Se essas perspectivas não te seduzem, pelo menos imagine o que sentem os corpos de ferro dos robôs exploradores que, por obra do destino e das agências espaciais, acabaram na superfície do nosso vizinho enferrujado. Neste exato momento, Marte está sendo ativamente estudado por dois veículos, Curiosity e Perseverance. Os demais ficaram para sempre parados nas dunas do planeta vermelho, agora reduzidos a sucata inútil. No entanto, apesar do estudo ativo de Marte, ainda não conseguimos responder de forma definitiva à pergunta se já existiu vida por lá. Talvez ela exista até hoje. Se sim, como ela pode ser? Para tentar responder a essas perguntas, vamos analisar as descobertas incomuns e únicas feitas pelos aparelhos mencionados. O que elas podem nos contar? Hubble, inscreva-se, inscreva-se. Primeiro vamos analisar as características do relevo marciano. Curiosity, ao perfurar rochas sedimentares na cratera Gale em 2023, descobriu uma rede de pequenas fissuras. Isso serve como uma prova direta de que, em algum momento, o planeta foi um lugar bastante úmido. A rocha onde essas formações foram encontradas recebeu o nome de Ponters. Existem locais semelhantes na Terra? Claro, eles podem ser encontrados em qualquer lugar, afinal, basicamente, é apenas lama argilosa comum que secou com o tempo. Especialmente com frequência, um relevo parecido com uma colcha de retalhos, ou seja, composto por fragmentos rachados, pode ser visto em áreas desérticas de países áridos do sul. Que conclusões podem ser tiradas da descoberta? Absolutamente lógicas. Onde há água pode haver vida. Além disso, imagens feitas pela câmera HiRISS da sonda Mars Reconnaissance Orbiter em 2024 indicam a presença de fissuras e padrões mais globais em muitos locais de Marte. Os cientistas explicam isso pelo comportamento do gelo que está sob a crosta. Dependendo da estação, ele se expande ou se contrai, fazendo com que o solo rache e se divida em fragmentos. Mas as hipóteses que confirmam as mudanças cíclicas do clima em Marte são apenas a ponta de um colossal iceberg. Depois da famosa mirtilo marciano, foram encontradas muitas pedras e formações únicas. O que você me diz sobre o esqueleto de peixe encontrado pelo Curiosity na cratera Gale? Isso não seria mais uma confirmação do passado úmido de Marte e da possível existência, pelo menos, de vida primitiva? Vamos deixar claro desde já, não se surpreenda com o surgimento gradual de informações na mídia. É preciso levar em conta que as fotos e amostras enviadas pelos robôs exploradores de Marte passam por uma análise gradual. Mas assim que os cientistas processam os dados, o público fica sabendo imediatamente. Vamos voltar ao esqueleto de peixe. O que pode ser dito sobre esse artefato? Ao explorar a superfície da cratera Gale, o rover enviou uma foto surpreendente. Nela está retratada uma pedra extremamente estranha com espinhos afiados, muito parecidos com ossos de peixe. Se acrescentarmos a isso as conclusões de que muitos vales em Marte são leitos de antigos rios e as crateras mais profundas são bacias de lagos secos, o quebra-cabeça começa lentamente a se encaixar. Como os astroarqueólogos qualificam a descoberta? Os especialistas afirmam unanimemente que nenhum outro artefato tão estranho foi encontrado por qualquer rover em toda a história da exploração de Marte. É impossível conter a imaginação ao olhar para essa pedra.
Para alguns, ela lembra um peixe fossilizado. Alguns veem galhos de pinheiro. E alguns afirmam que é um objeto artificial. Talvez seja um dragão que Daenerys, nascida da tormenta, não teve tempo de criar. Vamos passar da fantasia para os fatos e continuar divulgando as descobertas recentes dos ágeis robôs marcianos. Há entre elas algumas que indiretamente apontam para a existência de vida passada que um dia floresceu neste planeta. Podemos considerar como tais as moléculas orgânicas encontradas em amostras de depósitos argilosos, justamente aqueles que, muito provavelmente, se formaram na presença de água. Entre os compostos orgânicos encontrados pelo Curiosity, e aliás, o Perseverance também encontrou compostos semelhantes na cratera G0, estão presentes tiofeno, propano e benzeno. Eles contêm carbono, que é a base da vida nas formas que conhecemos. Mas por que os cientistas não consideram essa descoberta uma prova 100% de que Marte já foi um planeta vivo? A questão é que matéria orgânica nem sempre significa vida. Ela também pode se formar como resultado de processos não biológicos. No entanto, essa descoberta prova que, há alguns bilhões de anos, existiam na planeta vermelha condições químicas potencialmente adequadas para o surgimento da vida. Quais amostras os cientistas estão ansiosos para analisar? São fragmentos de rocha obtidos a partir da perfuração do delta de um antigo rio, descoberto pelo robô Perseverança na cratera G0. O aparelho coletou cerca de 20 amostras de solo, obtidas com a ajuda de uma mini broca que penetra no solo de Marte a uma profundidade de apenas 6 centímetros. Mas esses testemunhos são inestimáveis para a ciência da Terra. Que tipo de descobertas sensacionais os astroarqueólogos esperam dessas amostras? Na cratera G0, há uma área chamada Cachoeira Chiava. Essas amostras foram coletadas desse local. Preliminarmente, foram encontrados carbonatos, sulfatos e outros depósitos nas rochas, que novamente indicam um ambiente aquático em sua formação. Mas o mais importante são as moléculas orgânicas. O Perseverance está equipado com instrumentos inovadores que identificaram no solo estruturas que se assemelham muito a vestígios de vida microbiana. Biologicamente, isso ainda não foi confirmado, e as amostras também não foram totalmente analisadas, então estamos aguardando resultados sensacionais. Na verdade, eles só vão aparecer daqui a alguns anos. Imagine que você está pilotando um rover em Marte. Quais sons vão acompanhar a sua missão? Mais ou menos assim. Yeah. Na minha opinião, os movimentos mecânicos do robô soam igualmente assustadores, tanto no meio do uivo do vento quanto no silêncio absoluto. Talvez você goste de passear à noite ou de fazer trilhas com pernoite. Então você vai adorar a profissão de motorista de rover marciano, porque no céu de Marte você verá toda a diversidade da população estelar desta parte do universo. Afinal, nada vai atrapalhar a minha observação, pois não haverá a constante poluição elétrica que existe na Terra. No entanto, nós nos distraímos com uma pausa romântica. Enquanto isso, vale lembrar quais outras descobertas dos robôs exploradores de Marte foram encontradas e classificadas como possíveis sinais de vida no planeta. Em primeiro lugar, vale mencionar os casos que aconteceram com o robô explorador Curiosity no verão de 2024. Certa vez, enquanto estudava o canal Gedis Valles na cratera Gali, o rover passou por cima de uma pedra que se partiu. Quando ela se quebrou, dentro havia cristais amarelo-vivos de enxofre puro. Mais tarde, ficou claro que todo o planalto estava coberto por pedras semelhantes. Por que essa descoberta impressiona tanto os astrônomos? Para a formação de enxofre puro, são necessárias condições bastante específicas, ou as bocas dos vulcões, ou fontes termais ferventes. Considerando o fato de que o aparelho ainda registra terremotos em Marte, o passado vulcânico do planeta vermelho foi impressionante. Naquela época, a água provavelmente interagia ativamente com as rochas vulcânicas, resultando na criação de abundantes depósitos brilhantes de enxofre.
O que isso significa? O enxofre é um microelemento fundamental envolvido na formação de aminoácidos. E eles, por sua vez, são a base das proteínas que compõem a vida baseada em carbono. Não é à toa que nos sistemas hidrotermais da Terra frequentemente se observa uma atividade microbiana significativa. Ou seja, graças à sonda Perseverance, obtivemos mais uma prova de que Marte no passado não era tão desprovido de vida. Todas essas descobertas foram feitas anteriormente, mas existem amostras relativamente recentes encontradas no planeta vermelho e que estão previstas para estudo na Terra? Sim, existem e são principalmente a rocha coraliforme e os fungos de coral. И кварцевые кристаллы. Primeiro vamos falar sobre o primeiro. Recentemente, o Curiosity descobriu uma estrutura muito estranha na superfície da cratera Gale. Se imaginarmos sair desse local desértico para a Terra, podemos pensar que estamos vendo um coral do fundo do oceano. O diâmetro da pedra é de 2,5 centímetros e ela se formou há cerca de 1 bilhão de anos como resultado da evaporação de compostos mineralizados pela água. Depois disso, restavam estruturas cristalizadas e curiosas. E quanto aos cristais de quartzo? O rover Perseverance também os encontrou recentemente na cratera G0. Na região do delta do rio de um antigo corpo d'água marciano, o aparelho perfurou e extraiu amostras nas quais foram encontrados cristais de quartzo. O que é quartzo? É uma mistura de silício e oxigênio na Terra, frequentemente encontrada em sistemas hidrotermais ou em rochas sedimentares. Ou seja, cristais de quartzo indicam processos relacionados à água. Você não acha que foram encontradas evidências demais do passado aquático de Marte para serem ignoradas? Além disso, os cristais de quartzo na cratera Jezero confirmam mais uma vez que aqui realmente existiu um enorme lago, do qual agora resta apenas uma bacia rochosa. Mas isso ainda não é tudo. O quartzo em Marte vai além de uma simples descoberta. Ele é uma cápsula do tempo, um guardião de possíveis vestígios de matéria orgânica que estiveram presentes na superfície de Marte bilhões de anos atrás. As descobertas nos desertos do oeste da Austrália e do Atacama são a prova disso. Os cientistas encontraram repetidamente quartzo nesses locais, contendo vestígios de micróbios com cerca de 3,5 bilhões de anos. O que devemos esperar dos artefatos marcianos? Quando os testemunhos chegarem à Terra e forem estudados em laboratórios, caso sejam encontradas microfósseis em cristais de quartzo, isso se tornará a primeira prova incontestável de vida passada em Marte. E as demais descobertas? Elas também têm grande importância, pois atualmente são evidências indiretas da presença de muitos corpos d'água na antiga superfície marciana. Acha que vamos deixar você sem uma sobremesa informativa? De jeito nenhum. Como foi dito anteriormente, a decodificação dos dados recebidos dos robôs em Marte acontece de forma gradual e extremamente lenta. Mas depois de processadas, as fotos ficam disponíveis ao público e às vezes acabam sendo vistas tanto por pessoas comuns quanto por ufólogos e buscadores de vida em outros planetas. E foi em uma dessas fotos que algo incrível foi descoberto, parecido com uma entrada para uma sala subterrânea. Julguem por si mesmos, aqui está essa foto. Concordem, poucas pessoas interpretariam isso de outra forma. O interessante é que a proporção de tamanhos mostrou ser idêntica aos parâmetros terrestres de estruturas semelhantes. Essa entrada se parece muito com aquelas que os turistas observam nas pirâmides do Egito. Ou seja, talvez ela tenha sido construída por seres de carne e osso? O primeiro a falar sobre isso foi Scott Waring, arqueólogo virtual e ufólogo. Ele praticamente anunciou imediatamente ao mundo que uma entrada para uma tumba foi descoberta no frontão de Greenfield. Naturalmente, os cientistas imediatamente decidiram refutar essas hipóteses, relembrando a história da esfinge marciana, que na verdade foi criada pela imaginação coletiva, pelo jogo de luz e sombra, além da pareidolia, uma das ilusões visuais que faz com que vejamos imagens que na realidade não existem. Se essa não é uma abertura artificial, então o que poderia ter criado uma entrada retangular tão perfeita? Os astrônomos explicam isso por processos naturais.
fissuras tectônicas ou efeitos de erosão, como fluxos de antigos rios secos ou os ventos marcianos. Essa suposição faz sentido, porque as rochas onde a suposta entrada foi encontrada são sedimentares, ou seja, se desgastam facilmente. Também pode ser o que chamam de tubo de lava ou caverna vulcânica, uma estrutura subterrânea natural. Existem outros motivos para refutar a hipótese de que o objeto na foto seja de origem artificial? Sim, e isso é a ausência de quaisquer vestígios arqueológicos, já que até agora não há provas da existência de uma civilização em Marte, nem no passado nem atualmente. No entanto, nenhum dos lados apresentou provas suficientemente convincentes ou incontestáveis de que está certo. Portanto, por enquanto, qualquer ponto de vista pode ser questionado. Convidamos nossos espectadores a deixarem suas versões nos comentários. Será que isso é realmente uma porta de entrada para uma construção subterrânea misteriosa? Se sim, para qual exatamente? Você não acha que estamos à beira de uma descoberta grandiosa em escala do sistema solar? Você não tem a sensação de que já faz tempo que não estamos sozinhos nesse espaço escuro e inóspito? Para onde se direciona a busca por vida desta vez? No momento, a atenção da comunidade científica está concentrada em Marte, especificamente na cratera G0, onde há 4 anos o robô Perseverance trabalha de forma persistente e incansável, fazendo jus ao seu nome. As últimas descobertas do aparelho nos fazem duvidar de nossa solidão, assim como da ideia de que oceanos de água líquida sob a crosta de corpos celestes existam apenas em luas e planetas distantes. Talvez esses reservatórios misteriosos estejam mais próximos do que pensamos. Por que escolheram a cratera de impacto na fronteira entre a planície de Isis e o Grande Syrtis para as pesquisas? Segundo estimativas de geólogos e astrobiólogos, nessa cratera existia antigamente um lago com uma bacia hidrográfica de cerca de 17 mil quilômetros quadrados. A profundidade da cratera é de aproximadamente 2.700 metros no centro, e o diâmetro é de cerca de 49 quilômetros. Portanto, para imaginar como era esse incrível reservatório, não é preciso exagerar, mas até mesmo limitar um pouco a imaginação. Uma coisa é óbvia: os cientistas não erraram na escolha do local, e Perseverance não se cansa de provar isso. O aparelho conta com diversos instrumentos que possibilitam pesquisar o solo, localizar e coletar amostras necessárias. Na base da sonda há espectrômetros, um georradar, analisadores da dinâmica do ambiente, uma câmera com excelente qualidade de imagem e também um scanner de alta tecnologia. Quais são as tarefas atribuídas à sonda e ao seu companheiro, o pequeno helicóptero Ingenuity? A missão principal é avaliar a habitabilidade de Marte e buscar biossinaturas, além de realizar testes como parte da preparação para o pouso de humanos no planeta vermelho. E o que o Perseverance acabou descobrindo? Em primeiro lugar, ele confirmou a hipótese de que a cratera G0 não é apenas uma depressão de impacto profunda, mas sim uma bacia que realmente serviu como leito de um lago. Isso é indicado pelos vestígios de canais por onde a água corria, além dos restos de rochas sedimentares encontrados pela sonda nesse local. Muito provavelmente, um lago gigante existiu aqui há cerca de 3,5 bilhões de anos, no início da formação do corpo celeste. Quem quer contestar a afirmação de que Marte é um planeta que já teve vida? Em 2021, Perseverance surpreendeu os astrônomos com uma nova descoberta. Encontrou moléculas orgânicas no fundo da cratera onde está localizado. Claro, substâncias que contêm carbono também podem surgir de maneira não biológica, então, essa descoberta não é uma prova direta da existência de vida passada, mas leva a certas reflexões. Sabem que o rover marciano mais se destacou? Na coleta de amostras geológicas que cobrem densamente a superfície do planeta vermelho. É uma verdadeira exposição de museu alienígena que desperta grande interesse dos cientistas. Quais amostras da litosfera marciana merecem uma atenção mais detalhada? Em primeiro lugar, é a pedra chamada Yogic. O rover o descobriu na primavera de 2021. Mesmo na fotografia, é perceptível o quanto essa rocha parece estranha.
A estrutura da descoberta indica claramente processos de erosão que atuaram na superfície da pedra por muito tempo. O espécime é relativamente pequeno, com cerca de 20 centímetros, mas não há pedras como essa em nenhum lugar da cratera, pelo menos nos locais que o rover visitou. As rochas ao redor são mais lisas e homogêneas, e o ouriço claramente foi exposto por muito tempo à ação do vento ou da água. As rochas ao redor são mais lisas e homogêneas, e o ouriço claramente foi exposto por muito tempo à ação do vento ou da água. Supõe-se que ele venha de rochas sedimentares, mãe remanescentes e da ação prolongada do vento ou da água, da época em que existia um enorme reservatório de água. O rover continua estudando a estrutura e a composição química da pedra com seus instrumentos padrão para entender se há nela vestígios de bioassinaturas. Atualmente, Marte é um deserto frio, seco e inóspito. Será que algum dia já existiu vida lá? No entanto, os astrobiólogos continuam afirmando que, por analogia com os períodos de mudanças climáticas na Terra, Marte também pode ter passado por esses períodos, e por um tempo muito longo. Então pense, se o período quente de Marte durou pelo menos 100 mil anos, por que essa hipótese não poderia ser válida? Conhecimento. Uma análise cuidadosa do solo e das rochas ajudará a esclarecer essa questão. Quais pedras em Marte, além do ouriço, surpreenderam os cientistas? São rochas basálticas que receberam o nome Maas, que na língua indígena navajo significa Marte. Astrônomos tentam entender se isso indica atividade vulcânica ou se basaltos foram levados ao lago e ficaram lá por bilhões de anos. A rocha foi analisada em detalhes por um instrumento especial na câmera do rover marciano. Durante a análise foram encontradas inclusões argilosas, o que indica contato direto da rocha com a água e serve como prova adicional de que Perseverança está se movendo agora pelo fundo de um antigo lago. Você sabe a que distância do rover o braço mecânico coletou uma amostra logo após pousar no planeta vermelho? A apenas 3 metros de distância, e essas eram rochas chamadas de Prilhas-Dini ou Iga. Novamente, usou-se a língua dos índios navajo. O estudo do material colocou os cientistas diante da mesma questão. Qual é a natureza dessa rocha, vulcânica ou sedimentar? A aparência das pedras é bastante discreta, porém nelas podem ser vistas pequenas inclusões brancas, o que torna a amostra visualmente marcante. Você conhece bem geografia? Onde fica a Baía de São Paulo? Nós vamos te contar. Este é um lugar paradisíaco na ilha de Malta, onde, segundo a lenda, o navio do apóstolo Paulo naufragou. Por que lembramos desse lugar? A questão é que o Perseverance descobriu em Marte uma rocha única, que posteriormente recebeu o nome dessa baía. Uma pedra com essa estrutura dificilmente será encontrada em todo Marte, quanto mais na cratera G0. É assim que o artefato se parece. Não parece ovas de sapo comprimidas por forças externas desconhecidas? Pequenas esferas, agrupadas em uma única estrutura, claramente foram trazidas de outro local marciano. Talvez o deslocamento tenha sido facilitado por fluxos de água, por isso a amostra recebeu esse nome, já que a Baía de São Paulo está associada à flutuabilidade. Esta é uma descoberta recente, pois a pedra foi encontrada em março de 2025. A rocha foi encontrada perto de uma colina com o intrigante nome de Avelã da Bruxa. Há uma hipótese de que a pedra rolou do topo da elevação até o fundo da cratera. A hipótese também é confirmada por observações orbitais que detectaram na crista da colina uma rocha escura semelhante à encontrada. Além de ovas de peixe com o que mais essa pedra se parece, astrônomos logo compararam ao mirtilo de pedra achado na Opportunity. A forma esférica, que lembra pequenas frutas ou grãos de pipoca, pode muito bem indicar a formação da pedra em um ambiente aquático. No geral, a colina Ramamelis é composta por muitas camadas que demonstram diferentes períodos geológicos de Marte. Neste local, uma grande quantidade de rocha foi expelida para fora, possivelmente como resultado de impactos de meteoritos. Por isso, a colina de 135 metros é um excelente campo de testes para pesquisas científicas e um local valioso para estudar a história litosférica do planeta. A amostra chamada Baía de São Paulo está sendo cuidadosamente estudada pelo robô explorador, embora a falta de contexto complique o processo. Existem pedras semelhantes na Terra? Sim, e é um tipo específico de hematita.
A hematita botrioidal se forma em nosso planeta na presença de uma condição obrigatória, a interação das águas subterrâneas com minerais. Em particular, essas esferas foram encontradas em algumas regiões da Austrália, especificamente em bacias sedimentares. Além disso, a hematita desse tipo está presente em abundância nos arenitos do período Jurássico, localizados no estado de Utah, nos Estados Unidos. No entanto, vamos voltar à realidade marciana. Se a pedra com protuberâncias foi formada na água, é bem possível que, com o tempo, sejam encontrados nela vestígios de bioassinaturas. Em julho de 2024, no leito de um antigo rio localizado dentro da cratera G0, foi encontrada uma pedra com manchas de leopardo. Assim, os cientistas da NASA o apelidaram. O que há de incomum nele, além das variações de cor? Como se descobriu mais tarde, ele possui uma estrutura geológica única, que talvez indique a presença de vida microbiana. Os anéis escuros na superfície da pedra contêm ferro e fosfatos, enquanto as manchas claras são compostas de enxofre. Por que os astrogeólogos consideram isso uma evidência da existência de antigos micróbios marcianos? Na Terra, estruturas com composição parecida estão claramente ligadas à atividade microbiana. A textura da rocha também contém sulfato de cálcio. Isso indica que sobre a pedra, em algum momento, a água fluiu ativamente. Além disso, o artefato preparou uma surpresa para os geólogos. Nele foram encontrados os chamados blocos de construção da vida, moléculas orgânicas que contêm carbono. No entanto, a presença de Capellia calevina, uma rocha diretamente ligada a processos vulcânicos de alta temperatura, acaba esfriando um pouco o entusiasmo dos cientistas. Afinal, nesse caso, a origem biológica das manchas de leopardo está descartada. Em resumo, há muito trabalho a ser feito nessa área, mas os especialistas da NASA, baseando-se em 2 estudos independentes, já se apressaram em anunciar que a pedra com manchas de leopardo é uma evidência direta da existência de vida antiga em Marte. Que conclusões podem ser tiradas das amostras encontradas? O planeta vermelho tem geologia complexa e história rica, com muitos mistérios ainda a serem desvendados pelos astrônomos. A cratera G0 pode ser o primeiro local onde se encontram evidências de vida passada em Marte. Isso é verdade, pelo menos porque a cratera parece ter reunido de propósito muitos tipos de rochas, cuja origem é explicada por teorias diametralmente opostas. Se, é claro, incluirmos a presença de micróbios nessa equação, então o quebra-cabeça se encaixa perfeitamente. Você já ouviu falar de um oceano que existe sob a crosta de Marte? Ninguém tinha ouvido falar antes? Mas graças ao módulo InSight, essa informação apareceu recentemente. Esse módulo de pouso funcionou na superfície de Marte de 2018 a 2022, mas parou de funcionar durante uma das tempestades de poeira marcianas. Mesmo assim, ele transmitiu informações valiosas. Ao estudar os martemotos por meio de ondas, o aparelho descobriu que sob a superfície do planeta vermelho existe uma região pela qual as ondas passam com características semelhantes às que os oceanos terrestres apresentam. Essa camada está concentrada a uma profundidade de 10 a 20 quilômetros. O que essa descoberta significa? Isso indica que Marte provavelmente esconde enormes reservas de água. Esse é um enorme potencial para o estudo futuro da geologia do nosso vizinho mais próximo. Notícias como essa nos fazem refletir. Até mesmo na Fossa das Marianas, a quase 11 quilômetros de profundidade, existe vida e ela é bastante diversificada. Você pode perguntar sobre isso ao James Cameron. Afinal, ele passou mais de 3 horas no fundo da fossa fotografando ativamente seus habitantes. Ou seja, se o oceano marciano sob a crosta do planeta vermelho fosse real, a vida também poderia ter surgido nele? Por enquanto, vamos deixar essa questão como retórica. Todas as imagens deste vídeo não são reconstruções artísticas nem computação gráfica. Você está vendo fotos reais tiradas diretamente na superfície de Marte por robôs exploradores que estão a dezenas de milhões de quilômetros da Terra. Momentos reais de um mundo estranho, capturados sem sons, sem vento no microfone, sem a presença humana. Por isso, apenas se acomode, faça uma pausa na correria do dia a dia e permita-se a rara sensação de observar outro planeta como se você estivesse em sua superfície.
Cada região de Marte para onde os robôs exploradores vão recebe um nome próprio. Cientistas e engenheiros das missões escolhem esses nomes. Às vezes em homenagem a lugares da Terra, às vezes em homenagem a exploradores e às vezes inspirados em culturas de diferentes países. Assim, um deserto sem nome vai, pouco a pouco, se transformando em um mapa cheio de significado. Todas as imagens do vídeo foram captadas por 3 lendários robôs exploradores de Marte, de gerações distintas. Spirit, Opportunity, Curiosity. 3 máquinas, 3 épocas de exploração e milhares de dias de trabalho longe de casa. As câmeras a bordo dessas sondas foram desenvolvidas como o auge da tecnologia de sua época. Os engenheiros as projetaram para suportar o frio, a poeira, a radiação e anos de solidão, para que continuassem enxergando mesmo onde o ser humano ainda não pode pisar. Mas há um fato surpreendente. Até agora, nenhum vídeo de alta qualidade completo foi transmitido da superfície de Marte. A razão não está nas câmaras, e sim na distância. O sinal leva de 5 a 20 minutos para chegar à Terra. A velocidade de transmissão de dados é muito limitada. Por exemplo, o rover Curiosity envia informações a uma velocidade média comparável à da internet discada do final dos anos 90. Às vezes mais rápido, mas na maioria das vezes mais devagar. Quando a órbita está favorável, a comunicação é feita através de satélites retransmissores na órbita de Marte. Nesses curtos períodos, o fluxo de dados aumenta drasticamente. Mas isso dura apenas alguns minutos por dia. Cada foto transmitida literalmente custa tempo, energia e um enorme esforço de toda uma equipe na Terra. Por isso, os cientistas escolhem o principal. Não o movimento, mas os detalhes. Não vídeos, mas imagens onde se observa a estrutura da rocha do tamanho de um grão de areia. Para criar uma única panorâmica de ultra alta resolução, o rover faz dezenas de fotos individuais. Às vezes centenas. Depois, essas imagens são unidas em um único mosaico. Com precisão e cuidado, quase um trabalho de joalheria. Assim, surge a possibilidade de observar o horizonte marciano como se você pudesse ampliá-lo com os próprios olhos. Até hoje, o recorde de quantidade de fotos pertence ao rover Curiosity. Já são milhões de fotografias enviadas ao longo dos anos de trabalho na cratera Gale. Cada foto é mais um passo para entender o passado do planeta. Diante de você está uma das maiores panorâmicas de Marte já feitas. Sua resolução é medida em bilhões de pixels. Isso significa que milhares de pequenos detalhes estão escondidos dentro de uma única imagem. Fissuras nas rochas, vestígios de antigos fluxos, finas camadas de rochas sedimentares. São exatamente essas estruturas que indicam que bilhões de anos atrás existia água líquida em Marte. Rios, lagos, talvez até sistemas inteiros de corpos d'água. E onde há água, sempre surge a principal pergunta da humanidade. A vida poderia ter surgido lá? Hoje as pesquisas continuam. Novos equipamentos já estão operando na superfície de Marte. Curiosity é um veterano ainda em movimento e fazendo descobertas. Perseverança é o rover mais moderno, procurando vestígios de vida microbiana antiga e coletando amostras de rochas para futura entrega na Terra.
E o chinês Zhurong, que se tornou o primeiro rover bem-sucedido da China em outro planeta. A história das pesquisas está sendo escrita agora mesmo, em tempo real, a milhões de quilômetros de distância. Alguns também finalizaram sua jornada. Spirit ficou preso no solo macio de Marte e, com o tempo, perdeu energia. Opportunity sobreviveu a quase 15 anos terrestres de trabalho, dezenas de vezes mais do que o prazo planejado. Seu último desafio foi uma tempestade global de poeira. O céu escureceu, a luz solar desapareceu e a comunicação foi perdida. A última mensagem recebida dele se tornou um dos momentos mais comoventes da história da cosmonáutica. Depois disso, o robô marciano silenciou para sempre. Mas mesmo no silêncio, ele deixou para a humanidade centenas de milhares de imagens de outro planeta. E a prova de que a perseverança pode superar até mesmo distâncias cósmicas. Marte está gradualmente deixando de ser um ponto distante no céu. Ele está se tornando um lugar que começamos a entender. Mapear, estudar passo a passo. E talvez, justamente as fotos de hoje se tornem um dia as primeiras páginas da história das futuras missões humanas. Obrigado por fazer parte desta jornada. Se você se interessa pelo tema do espaço, apoie o vídeo. Ainda há muitos mundos e muitas descobertas pela frente. E muitas estradas que levam além do que podemos imaginar hoje.